E nós abrimos então o Evangelho, capítulo 21. Haverá falsos cristos e falsos profetas. E o item que saiu foi o item 6, que é uma passagem de João, aí a gente vai ler um pedacinho do 7. Não acreditei em todos os espíritos. Item 6, então, e 7, tá? Que diz assim, o 6. Meus bem-amados, não acrediteis em todos os espíritos. Vede primeiro se os espíritos são de Deus, porque muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. João, Epístola 4, versículo 1. E no item 7, Kardec então vem nos explicando, os espíritos, dizem: os fenômenos espíritas, longe de darem crédito aos falsos cristos e falsos profetas, como algumas pessoas gostam de dizer, vem muito ao contrário dar-lhes o golpe mortal. Não espereis milagres nem prodígios no espiritismo, porque ele declara formalmente que não os produz. Assim como a física, a química, a astronomia, a geologia vieram relatar as leis do mundo material, o espiritismo veio revelar outras desconhecidas, aquelas que regem as relações do mundo corporal com o mundo espiritual, e que, tanto quanto as leis da ciência, são leis da natureza. Fornecendo explicações para uma certa ordem de fenômenos até hoje incompreendidos, ele destrói o que ainda restava no domínio do maravilhoso. Aqueles, pois, que fossem tentados a explorar esses fenômenos em seu próprio proveito, fazendo-se passar por Messias de Deus, não poderiam abusar durante muito tempo da credulidade das pessoas, e logo seriam desmascarados. Assim como se tem dito, esses fenômenos sozinhos não provam nada. A missão se prova pelos efeitos morais e o que nem todos podem produzir. Esse é um dos resultados do desenvolvimento da ciência espírita. Ao pesquisar a causa de certos fenômenos, ela acaba tirando o véu que encobre muitos mistérios. Aqueles que preferem a obscuridade em lugar da luz são os únicos que têm interesse em combatê-la. Mas a verdade é como o sol, dissipa os mais espessos nevoeiros. Então a gente fica por aqui, que ele é um pouco longo esse item, mas já deu para a gente entender aí a mensagem do Evangelho, e tem tudo a ver com o estudo que a gente está fazendo aqui desse livro de Leon Denis, falando das vidas sucessivas. Hoje o Leon Denis vai falar justamente sobre isso, da credibilidade desses fatos que ele vem analisando aqui. Mas vamos então fazer a nossa prece. Graças a Deus, querido e amado Mestre Jesus, aqui estamos, Senhor, mais uma vez reunidos em Teu nome, em nome dessa espiritualidade amiga que nos ampara, que nos sustenta, em nome de Deus, nosso Pai, que é todo amor e bondade. Estamos reunidos, Senhor, para buscarmos as informações que tanto precisamos para nos ajudar nesta tarefa, nesta missão, que cada um tem consigo próprio, que é a mudança, que é a transformação, que é objetivo de todos nós, que é sermos melhores, chegarmos à perfeição. E para isso nós estamos aqui trabalhando, buscando o necessário e nos esforçando, Senhor, para realizarmos essa tarefa de acordo com a Tua vontade. Por isso nós te pedimos o Teu amparo, a Tua luz, a Tua orientação para nos guiarmos, para que façamos tudo sempre de acordo com a Tua vontade, com a vontade de Deus, nosso Pai.
sempre da maneira como tu nos ensinastes quando estiveste aqui entre nós. E aqui estamos, Senhor, humildemente te pedindo o amparo para mais esta reunião, para mais esta noite de estudos. Envolva os companheiros que aqui chegarem, trazendo-lhe ali muita paz, muita harmonia e muita compreensão sobre tudo aquilo que vamos falar nesta noite de estudos. Assim, querido amigo, que seja em teu nome, em nome dessa espiritualidade amiga, nossos guias e mentores, mas acima de tudo, em nome de Deus, que te pedimos a permissão para iniciarmos os nossos estudos desta noite. Que assim seja, graças a Deus. Bem, minhas amigas, vamos lá, nós três aqui, dando continuidade a esse estudo do capítulo onde Leon Denis continua nos falando, né, das vidas sucessivas, das provas experimentais e da renovação da memória. Então, num primeiro momento, ele falou muito para a gente dessa renovação da memória. E agora ele vem falando das provas experimentais, trazendo para nós aqui casos, né, analisados por ele, observados por ele e por sua equipe também, porque nós sabemos que Leon Denis também não trabalhou sozinho, ele tinha também lá médios e companheiros que o ajudavam. Então ele está falando para nós aqui nesse meio desse capítulo, né, que é um capítulo assim grande, ele vem falando das vidas sucessivas e dentro dos fatos que estavam sendo analisados, de alguns fatos coincidirem em vidas das pessoas em vidas anteriores, ou seja, uma característica, um tipo que a criatura foi numa vida e aquilo se repetir numa outra vida. Então ele está falando aqui, né, como terminou aqui na semana passada com a nossa amiga Vânia, dando uma explicação a respeito disso. Então a gente continua para poder fechar aqui esse ponto e depois ele vai entrar numa outra situação. Então ele diz para nós: que talento, que arte, que perfeição de atitude, de gesto, de acentuação não seria necessário despender de maneira contínua durante tantas sessões para imaginar e simular cenas tão realistas, às vezes dramáticas, na presença de experimentadores hábeis em desmascarar a impostura de práticos sempre precavidos contra o erro ou o embuste. Então ele está colocando isso aqui porque ele vem falando do combate que era feito, né, a doutrina na época, e que todos achavam que muitas das coisas que aconteciam, muitos dos fenômenos eram embustes, eram fabricados, eram feitos, né, provocados para justamente chamar a atenção para a doutrina. Então ele está colocando isso aqui para a gente, para fazer um tipo de trambique, né? Nesses casos que ele veio citando aqui, vai citar mais aí para frente, né, de encontrar essa situação, a criatura para criar, né, um embuste desse, um trambique desse, tinha que ser muito gênio. É como ele diz aqui, que talento, que arte, que perfeição de atitude. Não é para poder criar uma situação como essa, que ele está analisando, para poder chamar a atenção. Então teria que ser muito inteligente. E da maneira como ele coloca aqui, não tem como isso acontecer. Né? Os fatos comprovados, os fatos observados, não tinham como uma criatura, no momento, na época, inventar, por mais talentoso que fosse, por mais genial que fosse, criar fatos daquela situação serem falsos, não é? Por isso que a gente diz, né? Tá lá o evangelho de hoje, a gente abre ao acaso, e eu fico cada dia que a gente abre esse evangelho ao acaso e a gente vem vendo que não existe o acaso, né? Porque o que fala o nosso evangelho de hoje? Dos falsos cristos e dos falsos profetas, né? Para a gente não acreditar em tudo. Então é isso que o Leon Denis está colocando aqui para nós. Existe
O trambique existe. Existe o embuste? Existe. Mas não era o caso ali. Porque, como ele diz aqui, ó, pessoas, né, as situações, os fatos, eles eram acontecidos diante de experimentadores hábeis. Né, pessoas que estavam ali com conhecimento, em condições, como ele diz, de desmascarar qualquer impostura que fosse, qualquer trambique que fosse. Então, é um assunto, é uma situação, são fatos que não podemos negar e que vem comprovar realmente o objetivo de Leon Denis aqui é esse, né, esse estudo, essa análise que ele faz, justamente trazer provas para nós que estamos aqui lendo, que estamos aqui estudando, e para aqueles que não acreditam, trazer provas concretas e reais de que existem várias vidas, sim. Que nós não podemos evoluir, não podemos chegar a um ponto de perfeição através de uma única existência. Então ele diz, tal papel não pode ser atribuído a jovens sem nenhuma experiência de vida, com instrução elementar muito limitada. Né? Esse papel de fazer esse estudo, de trazer esses fenômenos aí. Então era feito por pessoas experimentadas. Ele diz assim, outra coisa, no encadeamento dessas descrições, no destino dos seres que estão na tela da discussão, nas peripécias das suas existências, encontramos sempre a confirmação de alta lei de causalidade ou de consequência dos atos. A lei de causa e efeito. Não é? Então, analisando os fatos de uma existência, de uma outra existência, o que ele está querendo dizer aqui? Que havia uma correlação dessa lei de causa e efeito. Então, uma situação que aconteceu numa vida anterior e vai acontecer semelhante numa próxima existência, então Leon Denis, analisando aqui, eles lá analisando, viram que aquela situação da vida atual era uma consequência de uma situação de uma vida anterior. Ou seja, como ele diz aqui, era a ação da lei de causa e efeito. Continua ele, de certo, não é possível ver nisso um reflexo das opiniões dos sujeitos, visto que, a tal respeito, nenhuma noção eles possuem, por não terem sido preparados de modo algum pelo meio em que viveram, nem pela educação que receberam, para o conhecimento das vidas sucessivas, como o atestam os observadores. Então, eram pessoas que não tinham nem conhecimento do que seria vidas sucessivas, do que seria ter várias existências. Então, mais uma maneira de ser comprovada aí que não era uma situação falsa, não era uma coisa preparada, uma coisa organizada. Né? As situações, as criaturas eram hipnotizadas, falavam, contavam as experiências, e isso era analisado e comprovado a veracidade do fato. E ele continua, evidentemente, muitos céticos pensarão que esses fatos são ainda em muito pequeno número para que deles se possa inferir uma teoria segura e conclusões decisivas. Dir-se-á que convém esperar para isso a acumulação mais considerável de provas e de testemunhos. Apresentar-nos-ão, como objeção, muitas experiências com aspecto suspeito, abundando em anacronismos, contradições, fatos apócrifos. Essas narrativas fantasistas produzem a viva impressão de que observadores benévolos tenham sido vítimas de ludibrio, de mistificação. Qual é, porém, o dano que daí pode advir para as experiências sérias? Os abusos, os erros que aqui e ali se praticam não podem atingir os estudos feitos com precisão metódica e rigoroso espírito de exame.
não é? Então a gente vê que Leon Denis está também reforçando, que é um dos pontos principais da doutrina espírita, porque Kardec fala muito isso em suas obras, lá na codificação, do critério que todos nós devemos ter ao verificarmos, ao observarmos ou presenciarmos um fenômeno. Então está dizendo aqui, ó, não irmos nos deixar, e é o que o Evangelho nos diz hoje, né? Com aquela passagem lá de João, quando ele diz, meus bem-amados, não acrediteis em todos os espíritos. Vede primeiro se os espíritos são de Deus. Ou seja, não acrediteis em qualquer coisa que te apresentem como uma verdade. Vai estudar, vai pesquisar, vai analisar, vai observar e tirar a sua própria conclusão. Isto não é ser cético, não é ser descrente, não é ser incrédulo, mas sim ter bom senso, que é uma coisa que a doutrina nos ensina muito. Não é? Leon Denis está aqui falando da comprovação, que os estudos que ele está realizando aqui, da comprovação pelos fenômenos observados, da existência de várias vidas por cada um de nós. Mas nós podemos trazer esse exemplo, né, de termos o bom senso para os dias atuais, para as situações que nós também vivenciamos dentro da nossa casa espírita, dentro do grupo da sociedade em que nós estamos inseridos. Não é porque ontem nós estávamos estudando aqui o livro o que é o Espiritismo, e nós observamos que lá tem um capítulo que ele fala, que Kardec fala das contradições, né, que existiam, e aí a gente não pode, não é porque uma mensagem veio assinada por um nome importante, que nós vamos acreditar que realmente seja aquele espírito. Não é porque a gente vai pegar um livro, né, numa livraria, e está lá escrito, e hoje está se vendo muito isso, escrito lá, livro espírita, que nós vamos ter como que aquele conteúdo seja realmente um livro espírita. Então é preciso que a gente tenha esse bom senso, esse cuidado. Ele diz aqui, ó, observar, né, com precisão metódica e rigoroso espírito de exame. Isso não é ser cri-cri, isso não é ser crítico, isso não é ser querer ir em contra. Pelo contrário, é zelar pelo trabalho que Kardec fez, que Leon Denis fez e que vários espíritos fizeram, nos deixando essa doutrina, e é nosso dever, nossa obrigação, zelar para que ela não seja denegrida, zelar para que ela não seja achincalhada, como muitas pessoas estão querendo fazer. Ou seja, tudo o que acontece querem colocar como espiritismo. Ah, isso é espiritismo, isso é espiritismo. E não é. Então a gente precisa ter muito esse critério, esse bom senso. É o que Leon Denis está nos ensinando aqui, numa situação dos fenômenos que ele está colocando, mas que a gente pode muito bem jogar para a nossa atualidade, trazer para o nosso dia a dia. Não é? Nosso comportamento diante do trabalho que temos na casa espírita, diante do trabalho que a gente realiza baseado na codificada por Kardec. Então a gente tem que ter esse bom senso e não sair aí querendo acreditar e aceitar que tudo que as pessoas estão colocando aí, escrevendo e trazendo, seja espiritismo. E aí ele diz para nós, em resumo, temos para nós que os fatos relatados acima, juntos a muitos outros da mesma natureza, que seria supérfluo enumerar aqui, bastam para estabelecer a existência, na base do edifício do eu, de uma espécie de cripta onde se amontoa uma imensa reserva de conhecimentos e de recordações. Olha só como é que Leon Denis é cuidadoso, criterioso. Ele diz bem, oi Vânia querida, seja bem-vinda. Ele diz que não basta
simplesmente qualquer fenômeno, qualquer coisa que se diga, né, como sendo fenômeno, e a gente aceitar como fenômeno. Ele diz: ao longo passado do ser deixou aí seu rastro indelével, que poderá ele só dizer-nos o segredo das origens e da evolução, o mistério profundo da natureza humana. Ou seja, ele está falando aqui em relação ao fenômeno, que seria aquilo que nós já comentamos, né? Situações semelhantes em várias vidas. Então, feito esse trabalho de hipnose, que foram feitos com pessoas, né? Várias pessoas estudando esse processo, observaram que existiam fatos na vida da criatura, numa vida lá atrás, anterior, e que se repetiam numa vida atual. E aí, a conclusão, como ele diz ali, era a lei de causa e efeito, né? Agindo na nossa existência. E que isso, é o que ele diz aqui, essa análise, esse processo, foi feito de uma maneira muito criteriosa, por pessoas assim de alto nível, de credibilidade, de seriedade no seu trabalho, que não deixariam dúvidas. E aí ele continua. Diz Herbert Spencer, dos processos de construção da consciência: a assimilação e a lembrança. Agora ele vem aqui explicando, não é, como é que esse processo acontece, que fica, né, gravado na consciência do ser. Ele diz: mas não se pode deixar de reconhecer que a consciência normal de que ele fala não é mais do que uma consciência precária e restrita, que vacila à borda dos abismos da alma, iluminando, como chama intermitente, um mundo oculto onde dormitam forças e imagens, em que se acumulam as impressões recolhidas desde o ponto inicial do ser. Então, ou seja, nesse nosso processo de evolução, desde que fomos criados lá como princípio inteligente, todas as experiências pelas quais nós fomos passando com o objetivo de evoluirmos, de aprendermos, elas vão ficando gravadas e arquivadas nessa nossa consciência que ele chama aqui. Então, por isso que quando se fez lá uma regressão de vida passada, né, através do hipnotismo com essas pessoas que ele está aqui, os casos que ele citou e ainda vai citar mais, as pessoas têm gravado, é como se fosse o seu HD, cada um de nós tem um HD, né, que é essa peçazinha do computador, onde fica arquivado ali tudo que você joga para dentro do seu computador. Então fica tudo ali o que nós chamamos de HD. Então todos nós, né, fazendo uma comparação, temos esse HD que onde nós vamos guardando todo o aprendizado que nós vamos acumulando, como ele diz aí, as impressões recolhidas desde o ponto inicial que nós fomos criados. Porque nós vamos precisar, a cada ponto, né, a cada momento que nós vamos crescendo, nós vamos evoluindo, todo esse aprendizado vai servindo de base para os aprendizados novos e futuros que virão, né? E aí ele diz, tudo isso oculto durante a vida pelo véu da carne. Ou seja, no momento atual, eu sei, nós aqui sabemos, cada um de nós aqui sabe disso, e que nós já tivemos muitas vidas, muitas existências. Não sei quantas eu já tive, mas creio que já tive bastante. Já passamos por muito aprendizado, por muitas experiências, que tudo isso está guardado lá na nossa consciência. Porém, a cada encarnação, quando estamos revestido pelo que ele fala aqui de maneira tão linda, pelo véu da carne, isso fica como que esquecido.
né, apagadinho, como se estivesse apagado. E aí ele diz que se manifesta no transe, sai da sombra com tanto mais nitidez, quanto mais livre da matéria está a alma, e maior é o grau de sua evolução. Então, isso tudo nós temos arquivado no nosso consciente, na nossa consciência. E quando desencarnamos, não é? Ou então quando passamos por um processo desse de hipnotismo, de que, onde isso aí é chamado, onde isso vamos dizer, tocado, né? A gente puxa, né, nesses arquivos que nós temos lá, eles são lembrados para uma razão qualquer. Quando desencarnamos, que estamos livres do limite da matéria, nós nos lembramos de tudo. E isso vai servindo de aprendizado, esse fato de lembrarmos dos aprendizados e da preparação para novas existências. E, consequentemente, como ele diz aqui, para a nossa evolução. Né? Bom, aí ele vai entrar aqui já num outro dentro do mesmo assunto, mas num outro ponto de vista. Então, quando ele diz assim, quanto às reservas feitas pelo Coronel de Rochas, né, Coronel de Rochas, a gente vem acompanhando aqui o estudo, é um dos companheiros que participavam lá dessas experiências junto com Leon Denis. Ele diz assim, pelo Coronel de Rochas, a propósito das inexatidões notadas por ele nas narrações dos hipnotizados no curso de suas investigações, devemos acrescentar uma coisa. Nada há que admirar quanto à possibilidade de se terem dados erros, atendendo ao estado mental dos sujeitos e à quantidade, na hora atual, de elementos conhecidos e desconhecidos que entram em jogo nesses fenômenos tão novos para a ciência. Poderiam ser atribuídos a 3 causas diferentes. Então, veja bem, o que ele está colocando aqui que o Coronel de Rochas analisou lá nas suas investigações, encontrou alguma coisa que não batia, né? Alguma coisa que não combinava direitinho lá nas investigações que foram feitas. Então ele vem dizendo que 3 situações, 3 causas podem ser contadas como causa para esse fato. E aí ele diz: reminiscências diretas dos pacientes, visões ou também sugestões provenientes do exterior. Então ele diz que poderiam eles ser atribuídas a essas 3 situações, quer dizer, esses desencontros que eles observaram, que ele percebeu lá nas suas pesquisas, nas suas análises. Reminiscências diretas dos pacientes, visões e também sugestão proveniente do exterior. Vamos ver o que ele vem falando sobre isso. Aí ele diz, quanto ao primeiro caso, né, as reminiscências diretas dos pacientes, notemos que em todas as experiências que tenham por objetivo pôr em vibração as forças anímicas, quer dizer, as forças da alma, do próprio ser, o ser assemelha-se a um foco que se acende e aviva, e que na sua atividade projeta vapores e fumo que de quando em quando encobrem a chama interior. Às vezes, em pacientes pouco desenvolvidos, pouco excitados, as recordações normais e as impressões recentes misturam-se, por isso, com reminiscências afastadas. A habilidade dos experimentadores consistirá em saber separar estes elementos perturbadores, em dissipar as brumas e as sombras para restar ao foco central sua importância e seu brilho. Então, não falando numa linguagem bem simples, não é que a coisa venha também bem esmiuçadinha, bem clarinha e pronta, não. Há que se ter um trabalho de analisar a situação, como o fato está acontecendo, né? A situação da criatura que está sendo analisada,
as experiências por elas passado, como ele está dizendo aí, essas vibrações das forças anímicas daquela criatura que está ali em observação. Então, isso tudo tem que ser analisado. E ele diz, poder-se-ia também ver nisto o resultado de sugestões exercidas pelos magnetizadores ou por personalidades estranhas. Eis o que a esse respeito nos diz o Coronel de Rochas, né? Lá no livro que ele cita aqui, a Análise das Ciências Psíquicas, Análise das Ciências Psíquicas, janeiro de 1906. Então, o Coronel de Rochas diz para nós assim, essas sugestões não vêm certamente de mim, que não somente evitei tudo o que podia pôr o sujeito em caminho determinado, mas que procurei muitas vezes, debalde, transviá-lo com sugestões diferentes. O mesmo sucedeu com outros experimentadores que se entregaram a esse estudo. Provirão elas de ideias que, segundo a expressão popular, andam no ar e que atuam com mais força no espírito do paciente solto dos laços do corpo? Poderia bem ser isso, até certo ponto, porquanto se tem observado que todas as revelações dos estáticos se ressentem mais ou menos do meio em que viveram. E ele diz, serão devidas a entidades invisíveis que, querendo espalhar entre os homens a crença das encarnações sucessivas, procedem como a morale em ação, com auxílio de historiazinhas assinadas por pseudônimos para evitar as reivindicações entre os vivos? Consultados os invisíveis a tal respeito, por via medianímica, responderam: quando o sujeito não está suficientemente livre para ler em si mesmo a história do seu passado, podemos então proceder por quadros sucessivos que lhe reproduzem à vista as suas próprias existências. São, nesse caso, realmente visões e é por isso que nem sempre podem ser exatas. Então, olha aí a explicação de algumas situações que poderiam deixar dúvidas nas análises observadas por eles. E ele continua, né, o Coronel de Rochas. Em certos casos, pois, os pacientes não revivem as suas vidas. Comunicamos-lhes do alto as informações que eles dão aos experimentadores e lhes sugerimos que sofram os efeitos das circunstâncias que descrevem. Podemos iniciar-vos no vosso passado sem, contudo, precisarmos as datas e os lugares. Não esqueçais que, livres das convenções terrestres, deixa para nós de haver tempo e espaço. Vivendo fora desses limites, cometemos facilmente erros em tudo o que lhes diz respeito. Consideramos tudo isso como coisas mínimas e preferimos falar-vos dos vossos atos bons ou maus e de suas consequências. Se algumas datas, se alguns nomes não se encontrarem nos vossos arquivos, a conclusão para vós é que tudo é tudo falso. Erro profundo do vosso julgamento. Então, olha só, explicação clara aqui desse coronel. Ele diz, grandes são as dificuldades para dar-vos conhecimentos tão exatos como o exigis. Mas crede-nos, não vos fatigueis
nas vossas investigações. Não há estudo mais nobre do que este. Não sentis que é belo difundir a luz? No entanto, infelizmente, ainda no vosso planeta há de passar muito tempo, primeiro que as massas compreendam para que a aurora se devem dirigir. Então, olha só a explicação aí, né, desse coronel em relação a alguma falhazinha que eles tenham observado. O trabalho é sério, feito por pessoas idôneas, né? A observação, a análise, como Leon Denis disse para nós aqui, experimentadores assim de respeito. Pessoas que tinham assim um conceito elevado na seriedade de seus trabalhos. Então, se encontravam alguma falhazinha, isso, como ele diz aqui, como o coronel disse aqui, isso não poderia ser como ponto para dizer que o trabalho era falso. Mas, diante dessa, tendo como solução para o caso, essas colocações que ele diz aqui. Né? Não há necessidade de exigir, né, como ele diz aqui, que as coisas sejam exatíssimas ali. Mas a gente observar o conteúdo do que está sendo feito. O conteúdo, você fica se prendendo a pequenos detalhes e esquece o todo, que é o mais importante. No caso para eles aqui, que era comprovar a existência de várias vidas pelos seres encarnados. E aí, então, Leon Denis vem continuando nas suas explicações e diz: seria fácil acrescentarmos um grande número de fatos que têm ligação com a mesma ordem de averiguações. O príncipe Adam, esse é o nome complicado que a Nina vai colar aí, que eu não sei pronunciar, o Nienvisque, Rua do Debarcadère, em Paris, comunica-nos a relação que se segue, feita pelas próprias testemunhas, algumas das quais vivem ainda e que só consentiram em ser designadas por iniciais. Então vem aqui mais um fato trazendo aí provas, né, desse trabalho de pesquisa que eles estavam realizando aqui. Então ele diz assim: o príncipe Galitzin, o marquês de B e o conde DR estavam reunidos no verão de 1862 nas praias de Hamburgo. Uma noite, depois de terem jantado muito tarde, passeavam no parque do cassino e ali avistaram uma pobre deitada num banco. Depois de se chegarem a ela e a interrogarem, convidaram-na a vir cear no hotel. O príncipe Galitzin, que era magnetizador, depois que ela ceiou, o que fez com grande apetite, teve a ideia de magnetizá-la. Conseguiu à custa de um grande número de passes. Qual não foi a admiração das pessoas presentes quando, profundamente adormecida, aquela que em vigília exprimia-se num arrevezado dialeto alemão, pôs-se a falar corretamente em francês, contando que reencarnara na pobreza por castigo, em consequência de haver cometido um crime na sua vida precedente, no 18. Habitava, então, um castelo da Bretanha à beira-mar, por causa de um amante que quis livrar-se do marido e despenhou-o no mar do alto de um rochedo. Indicou o lugar do crime com grande exatidão. Graças às suas indicações, o príncipe Galitzin e o marquês de B puderam mais tarde dirigir-se à Bretanha, às costas do norte, separadamente, e entregar-se a 2 inquéritos cujos resultados foram idênticos. Havendo interrogado grande número de pessoas, não puderam a princípio colher informação alguma.
o príncipe Galitzin, regressando da França e passando por Hamburgo, interrogou o comissário de polícia a respeito dessa mulher. Este funcionário declarou-lhe que ela era inteiramente falha de instrução, falava um dialeto vulgar alemão e vivia apenas de mesquinhos recursos como mulher de soldados. Então aí um fato que eles observaram e foi trazido da menina que era na atual vida, né? Naquele momento era uma pobre, né? Menina de rua, mendigando na rua, e sendo magnetizada, conta o que aconteceu em sua vida anterior, que é a causa. Aí olha só a lei de causa e efeito que eles falaram, né? Que Leon Denis falou aqui anterior para a gente. A situação que ela se encontra hoje era em função do que ela havia feito, e ela magnetizada. Disse isso a esses companheiros, a esses pesquisadores aqui, ao príncipe, ao marquês aí e ao conde, que ela mesmo tinha no seu consciente lá, ela mesmo sabia o porquê que estava passando, porque ela diz, né? Ela diz aqui que ela foi levada a essa vida atual por conta de uma situação em que ela cometera numa vida passada. Aí, Leon Denis vem falando para nós. A doutrina das vidas sucessivas, ensinada pelas grandes escolas filosóficas do passado e em nossos dias, pelo espiritualismo kardeciano, recebe, manifesto por via dos trabalhos dos sábios e dos investigadores, umas vezes diretas, outras indiretamente, novos e numerosos subsídios. Quer dizer, a cada dia, Leon Denis dizendo que a cada dia vem acontecendo fatos que só vem comprovar a teoria de vidas sucessivas, teoria de pluralidade das existências, né? Que Kardec, como ele diz aqui, que Kardec já tinha dito para nós. Então não há como negar mais. Hoje, então, quantos exemplos nós temos aí, quantas pesquisas feitas, trabalhos feitos, realizados por pessoas também idôneas, relatando, né, essas experiências através de terapias de vida passada, através de lembranças mesmo que as pessoas têm e começam a pesquisar e vão descobrir suas existências em outras épocas. Não tem como negar mais isso, né? A criatura não tem como evoluir, como crescer, como se tornar perfeito numa só existência. Não dá, né? Então é o que ele está falando aqui. Graças à experimentação, às profundezas mais recônditas da alma humana, entreabrem-se e a nossa própria história parece reconstituir-se, da mesma forma que a geologia pode reconstituir a história do globo, escavando-lhes os possantes suportes, né? Então é uma comparação que Leon Denis faz aqui com os geólogos que pesquisavam, né, a idade da Terra, né, as fases pelas quais a Terra passou através de pesquisas profundas, né, escavações, buscando lá no seu interior. A mesma coisa estava sendo feita ali com as pessoas. Estão buscando aquilo que Leon Denis, lá nos recônditos da alma, né? Todas essas informações que não são perdidas. Passamos, quando encarnados, por momentos de esquecimento. Mas nenhuma das experiências pelas quais nós vivenciamos em vidas passadas, elas são jogadas fora. O aprendizado, o que conquistamos, isso nós vamos trazendo dentro do nosso arquivo mental, vamos chamar assim, né? Do nosso arquivo mental. E aí, Leon Denis diz assim: a questão está pendente ainda, é verdade. É preciso observar extrema reserva quanto às conclusões.
Não obstante, apesar das obscuridades que subsistem, havemos considerado como um dever publicar esses fatos e experiências, a fim de chamar para eles a atenção dos pensadores e provocar novas investigações. Só por esse modo é que a luz, a pouco e pouco, se fará completa acerca do problema, como se fez acerca de tantos outros. Então, por isso que a doutrina espírita, ela coloca como ponto primordial daqueles que se dedicam, né, que se dizem espíritas, o estudo, né, a análise dos fatos. Ninguém aqui aprende que você tem que aceitar tudo que é dito, tudo que é falado. A doutrina espírita não existe isso, né? A gente tem que dizer amém a tudo que existe. Não. Você tem que analisar, você tem que observar, mesmo aquilo que está sendo dito pela codificação. É que a gente vai analisando e vai chegando à conclusão de que não existe nenhuma coisa ali, nenhuma dúvida nos experimentos, nos estudos feitos por Kardec. Não encontramos. Mas o que a gente aprendeu com Kardec, aprende com Leon Denis, aprende com tantos outros espíritos que passaram aí e deixaram suas experiências para nós, é isso. E que nós precisamos fazer. Aquilo que nós dissemos lá no início, né? E alguns companheiros não estavam presentes aqui. Nesse capítulo que a gente está estudando aqui, Leon Denis ele está fazendo um trabalho junto com seus amigos e trazendo comprovações a respeito de uma teoria que estava surgindo, que era a teoria de vidas sucessivas. Mas nós podemos trazer para nós, hoje, atualmente, nós já temos certeza disso, de que as vidas sucessivas existem, mas nós podemos trazer esse trabalho também de observação a respeito das coisas que são trazidas atualmente para nós. Né? E a gente está recebendo aí muitas informações, muitas mensagens, muito isso. Voltamos lá ao que o Evangelho da Noite nos disse hoje. A epístola de João, a 4ª epístola de João, quando ele diz: meus bem-amados, não acrediteis em todos os espíritos. Vedes primeiro se os espíritos são de Deus, porque muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Isso foi dito por João há 2.000 e tantos anos atrás. Jesus, quando veio, confirmou essa passagem, falou isso para nós também. Né? João, quando escreveu isso, orientado pelo nosso Mestre Jesus. E ele disse para nós: vai buscar o conhecimento, vai buscar a verdade. Não acredite em tudo que seja dito. Ah, porque disseram que é assim, então eu tenho que aceitar. Não. O Senhor Jesus disse: conhecereis a verdade e ela vos libertará. E é isso que a gente está fazendo aqui. Por isso que a gente está sempre aqui estudando esses espíritos, né? Esses homens que tiveram esse trabalho, que fizeram essas pesquisas, essas experiências, e estamos aqui hoje nós buscando. Né? E aí ele continua dizendo para nós: o esquecimento das existências anteriores é, em princípio, dissemos, uma das consequências da reencarnação. Então, olha aí, né? Ele diz assim: o esquecimento das existências anteriores, em princípio, é uma das consequências da reencarnação. E nós sabemos da importância de esquecermos. Por quê? Se nós fôssemos nos lembrar de tudo que nós fizemos em outras vidas, com certeza nós estaríamos estacionados. Nos paralisaria, né? Diante dos atos que não são lá muito bons. Ele diz: entretanto, não é absoluto esse esquecimento. O que Leon Denis está dizendo aqui? Quando é necessário, a gente se lembra. E aí ele diz: em muitas pessoas, o passado renova-se em forma de impressões, se não de lembranças definidas.
Estas impressões, às vezes, influenciam os nossos atos. São as que não vêm da educação, do meio, nem da hereditariedade. Não é? Então, são aquelas situações, na nossa vida, no nosso dia a dia, nós nos deparamos com situações, muitas das vezes, que são difíceis para nós resolvermos. Né? Parece que a gente está vendo aquilo ali, não vendo a primeira vez, a gente tem dificuldade. Mas existem outras situações que vêm para nós e a gente tira assim de letra, uma maior tranquilidade, até mesmo a gente estranha, né? Então, é o que ele diz assim, essas impressões influenciam os nossos atos, ou seja, é aquilo que nós falamos lá atrás, tudo que nós aprendemos, nós não perdemos. Não lembramos o que fizemos, não lembramos o que aprendemos. Eu não sei o que eu fiz na minha outra vida. Mas eu tenho certeza, pelas experiências, pelas facilidades que eu tenho hoje, o que eu já aprendi numa vida passada. Determinadas situações hoje, na vida atual, não são difíceis para nós. Nós resolvemos com facilidade. Temos já o entendimento, temos já a compreensão. Outras ainda nos são difíceis. Por quê? Nós ainda estamos no processo do aprendizado. Então ele diz para nós, estas impressões, às vezes, influenciam os nossos atos. São as que não vêm da educação, nem do meio, nem da hereditariedade. Nesse número podem classificar-se as simpatias e as antipatias repentinas, as instituições rápidas, as ideias inatas. Basta descermos a nós mesmos, olha só o que Leon Denis fala aqui. Basta descermos a nós mesmos, estudarmos-nos com atenção para tornarmos a encontrar em nossos gostos, em nossas tendências, em traços do nosso caráter, numerosos vestígios desse passado. Lindo isso, né, gente? Eu fico assim encantada com todas essas informações que a doutrina nos traz e que Leon Denis traz assim de maneira tão bonita. Então veja bem, repetindo o que ele diz aqui, nesse número, né, nessas experiências, nessas impressões que às vezes nós temos, ele diz que podem classificar-se as simpatias e as antipatias. Então vamos refletir nisso aqui. Quantas vezes nós encontramos uma pessoa pela primeira vez e a gente ama logo de cara? Nos é simpática, conversamos, nos tornamos ali amigas e parece que a gente já se conhece há anos e anos e anos. E o contrário também acontece. Existem pessoas que estão ali junto a nós e que a gente convive e que é uma antipatia que a gente não consegue aceitar de jeito nenhum. E a gente, às vezes, não entende. Por quê? Porque nessa existência não aconteceu nada com essa pessoa. Eu não tive problema nenhum com ela. Por que que é o popular, como a gente diz? Por que que o meu santo não cruza com o santo dela? A gente não consegue entender, né? Mas a gente está ali, convivendo com a criatura. É isso que Leon Denis está falando aqui. Então são experiências do passado que nós vamos trazendo. E essas impressões, elas se afloram quando necessárias. E aí ele diz, basta descermos a nós mesmos, isso aqui eu acho lindo quando ele diz isso, basta descermos a nós mesmos, estudarmos-nos com atenção, olharmos para dentro de nós, observarmos os nossos gostos, as nossas tendências, os traços do nosso caráter, né? O nosso temperamento, do que nós gostamos, do que nós não gostamos, o que nos ofende, o que não nos ofende, o que nos alegra e o que não nos alegra, o que nos aborrece e o que nos deixa feliz, nós vamos, como ele está colocando aqui, vamos encontrar numerosos vestígios do passado. E ele diz, infelizmente, muito poucos de nós se entregam a esse exame com método e atenção, né? É muito mais fácil eu ficar analisando o outro.
Muito bonito isso que Leon Denis diz aqui. Porque a nossa preocupação, a gente não se olha. Eu costumo dizer, a gente vai para frente do espelho para olhar o cabelo, para olhar o rosto, se já tem ruga, se não tem, para passar os cremes, para fazer uma bela maquiagem, mas a gente não olha para dentro de nós mesmos, para observarmos essas nossas tendências, né? Nos analisarmos, nos autoanalisarmos, para ver por que eu tenho isso, por que isso me acontece. Por que eu estou passando por essa situação? Por que eu gosto disso e não gosto daquilo? Por que é fácil para mim determinadas atitudes? Por que é fácil resolver certos problemas e tão difícil outros problemas? Por que eu ainda sou egoísta? Por que eu ainda sou orgulhosa? Por que eu ainda tenho esses sentimentos negativos dentro de mim? A gente não faz isso. A gente faz os outros. A gente observa a conduta do outro, né? A gente observa os atos do outro, a roupa que o outro veste, o tipo de vida que o outro leva, o que ele fala de certo, o que ele faz de errado, mas a gente se esquece de olhar para dentro de nós. É o que Leon Denis está dizendo aqui. Ó. Infelizmente, muito poucos de nós se entregam a esse exame com método e atenção. Há mais... Pode citar-se em todas as épocas da história um certo número de homens que, graças a disposições excepcionais de seu organismo psíquico, conservam recordações das suas vidas passadas. Para eles, não era uma teoria a pluralidade das existências, era um fato de percepção direta. Ou seja, já tinham certeza daquilo, né? Já tinham, assim... não tinha mais dúvida nenhuma de que nós temos várias vidas e já passamos por muitas experiências aí. Por isso que nós estamos hoje no grau, no estágio que nós estamos. E ainda teremos muitas vidas aí para a gente continuar esse aprendizado de nos melhorarmos, de trabalharmos em nós essa necessidade de sermos espíritos que com certeza nós vamos ser, porque foi para isso que nós fomos criados, espíritos puros, como o nosso Mestre Jesus, que é o nosso guia e o nosso modelo. A gente vai parar por aqui, porque já são 19h16, nosso tempo está ali estouradinho, né? E na próxima semana, a nossa amiga Vânia vai continuar aqui, a gente vai continuar esse estudo desse capítulo maravilhoso aqui, de Leon Denis falando para nós, trazendo todas as suas experiências, toda a sua pesquisa, todo o seu estudo, né? E que para nós hoje é, assim, de grande validade, né? Termos a oportunidade de estarmos aqui estudando esse livro maravilhoso. Eu gostaria, então, agradecendo aí a presença de todos, agradecendo aí a participação, primeiramente, convidá-los a continuarem aí na nossa salinha, que nós vamos ter agora, daqui a pouquinho, às 19h30, a transmissão da reunião pública do Centro Espírita Leon Denis, com palestras e passes. E agora eu pergunto se alguém gostaria de fazer a nossa prece de encerramento. Só levantar a mãozinha, fazer a nossa precezinha. Como sempre, é uma dificuldade. Ninguém levanta a mão nessa hora. Não tenho não, Nina. Tá tudo tranquilo, minha amiga. Obrigada. Ah, Vânia, você ia fazer. Então, eu vou liberar para você. Depois a gente volta colocando aquela musiquinha para a gente esperar aí a reunião do CELD. Vai lá, minha amiga. Boa noite, Beth. Boa noite, amigos. O som está bom? Vocês estão me ouvindo? Ok. Então vamos lá, vamos fazer a nossa prece de encerramento, agradecendo a Deus a oportunidade de estudarmos a doutrina espírita. Roguemos assim com os nossos corações. Pai querido, Pai de amor, Pai bom, te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estudar a doutrina espírita, pela oportunidade de estudar este livro, O Problema do Ser, do Destino da Dor, de Leon Denis,
que nos ajuda tanto, Senhor Jesus, a compreendermos os nossos papéis diante das nossas vidas, o que nós somos, de onde viemos, para onde iremos, e os acertos, Senhor, que precisamos fazer em nossos espíritos, com vistas sempre à nossa evolução, a evolução do nosso espírito. Que Tu possas abençoar a todos nós que aqui estivemos no estudo, os amigos encarnados e os amigos desencarnados. Abençoar também, Senhor, aqueles companheiros que costumam estar conosco, mas que hoje, por algum motivo, não puderam aqui chegar. Que a Tua paz, as Tuas vibrações de amor, de harmonia e de luz a todos atinjam, Senhor Jesus, levando a todos nós essa paz tão necessária para continuarmos a nossa caminhada. E que seja em Teu nome, Mestre querido, que seja em nome de Cair Bachu, Teu patrono deste trabalho, mas acima de tudo, Senhor da vida, em nome de Deus, que possamos Te dizer, obrigada, Mestre, por mais uma oportunidade que colocas em nossas vidas. Que seja assim, agora e sempre, graças a Deus.